Agora é hora de falar com ela, doutora Andressa Reicher, endocrinologista, a nossa endocrinologista, bem-vinda! Tudo bem? Boa tarde. Tá linda, deixa eu ver o cabelo. Você gostou de enrolar? Ficou bonito. Gostei. Combinou disso. Gostei disso. Gostei. Hoje, doutora Andressa está aqui, porque já há algum tempo, algumas semanas, eu acho que até desde a semana passada, se não me engano, a gente tem acompanhado aqui alguns trabalhos e algumas pautas sobre apetite, né? Falamos de alguns hormônios, da fome e tudo mais. E a gente percebeu que tem muita gente querendo saber mais sobre o assunto. Então, ontem o doutor André retomou um pouquinho, falou aí dos alimentos que aumentam a saciedade. E hoje, doutora Andressa vai dar uma aula completa de hormônios, emagrecimento, fome, apetite, período de TPM, menopausa, enfim, tudo que vocês quiserem saber a respeito do assunto hoje com a queridíssima doutora Andressa. Bem-vinda. Mandei perguntinhas. Um monte, né? Muitas Você fez o post ontem já com a ideia da nossa pauta de hoje, né? Então, quem te segue lá no Insta e no Face já pôde ver que essa é a ideia. Exato. Por onde você quer começar? Quer começar pela nossa imagem? Eu quero começar pela nossa imagem. A ideia da pauta hoje foi focar principalmente nas dúvidas do consultório. Por quê? Porque eu recebi muitas dúvidas no consultório, eu recebi muitas dúvidas no Insta, principalmente pra gente focar nos hormônios do período menstrual. Por que que a gente desanda a dieta no período menstrual, Carol? Por que que a gente vai seguindo tão bem e aí vem aquela fome, aquela vontade de comer? A gente já fez uma pauta algum tempo atrás diferenciando fome e vontade de comer. Acho que é importante a gente retomar um pouquinho esse tema hoje. É verdade. E qual que é a ideia, né? O que acontece com o nosso organismo perto do período menstrual que faz com que a gente desande a dieta? O que acontece? O que acontece? Nós vamos responder essa pergunta durante a pauta de hoje. Exatamente. Tem uma brincadeira que ela trouxe aqui. Diretora, a doutora Andressa, eu vou dizer, é uma gracinha. Ela pensou nisso, porque muitas vezes essa criatividade, né, e pensando, claro, unindo isso ao que acontece com o nosso organismo, é o que também deixa a nossa pauta ainda mais interessante. Então, a gente vai mostrar o período menstrual daqui a pouquinho. Nós vamos ovular. A gente vai ovular no ar, No ar, nós vamos ovular, nós vamos mostrar o que acontece quando tá ovulando. Aqui, ó que bonitinho o ovário. Vai ser tudo bem especificado. Tem menstruação aqui. Tem menstruação, endométrio, tem os hormônios nas bolinhas. Olha que belezinha, gente. Não tem erro. Hoje, ninguém vai sair dessa pauta com dúvidas. Então, primeira imagem da doutora Andressa é o primeiro PowerPoint aí na tela pra gente começar, então, todo o nosso pensamento. É que eu vou ter que fazer o seguinte. A gente vai ter que tirar o nosso útero aqui, né? Vou botar um pouquinho pra cá, tá, doutora? Pronto. Pra não... Ou assim, o útero ó. foi ao lado. Pronto. Então, assim, Vamos o que traz essa imagem? Traz a nossa hipófise, que é a nossa glândula mestre, que fica localizado no centro, entre os nossos olhos, no nosso cérebro, e ela vai produzir dois hormônios que são super importantes, que são o LH e o FSH. Eu sempre gosto de explicar que a nossa hipófise é a glândula maestro, ela que produz diversos hormônios que vão controlar várias glândulas. E a gente vai se focar hoje falando de LH e FSH, que são dois hormônios que vão controlar a nossa ovulação. Perfeito. Então, o LH é responsável pela produção do estradiol, do estrógeno, que ele vai estar aqui, e o FSH, ele vai ser responsável também pelo controle do estradiol e da progesterona. Então, a gente vai ter todo esse controle. Então, o FSH também agindo na produção do estradiol, o LH agindo na produção da progesterona, a gente tem, na verdade, uma ação cruzada desses hormônios, fazendo com que o nosso ciclo menstrual aconteça. Perfeito, né? Isso é o fisiológico, é o normal de todos. Esse é o fisiológico normal de todas nós mulheres. E aí acho que a gente pode ir para o nosso segundo slide. Segunda imagem na tela. E aí a segunda imagem é assim, meninas, não se apavorem em casa, é assim, essa imagem é uma imagem que se a gente conseguir ampliar perfeito, lindo demais. Vamos colocar no nosso site, diretor. Doutora Andressa, você permite que a gente coloque essa imagem no nosso site? Ela é uma imagem super conhecida da internet, é uma imagem que ela vai explicar justamente essa oscilação hormonal e essa última parte bem debaixo da imagem, que ela parece um felpudinho, um tapetinho. Vocês vão ver que ela começa bem pequenininha, de 0 a 14 dias. Vai estar em inglês, mas a gente consegue ver de 0 a 14 dias. Ela é o endométrio. O endométrio da mulher crescendo na primeira fase do nosso ciclo menstrual, e ele vai crescendo de 14 a 28 dias pela influência dos hormônios. Vocês conseguem ver aqui que após a ovulação, a gente tem a ovulação
pressão na parte de cima, esse endométrio ele vai crescendo até o momento em que a gente consegue ter a menstruação, que é a descamação desse endométrio. Quando não ocorre a fecundação e a gravidez. Exatamente. Só que existe um preparo do corpo da mulher todo mês para que eventualmente uma gestação ocorra. E aí é que essa oscilação hormonal de será que naquele mês vem um óvulo fecundado que vai gerar um neném, é que gera uma alteração de apetite. E é nisso que a gente vai se ater na pauta de hoje. Jura? Exatamente. Então o corpo quer nos indicar, por exemplo, quer que a gente coma um pouco mais. Perfeito. Para Esperando suprir a necessidade caso venha uma gravidez. Exatamente. Ah, não acredito. Mas é muito Exatamente. sábio esse corpo. Porque o que acontece? Gente. Vai que vem um neném, eu tenho que já ter uma reserva, porque esse neném vai precisar de calorias extras no corpo da mãe para ele começar a se nutrir. É verdade, para ter a divisão celular. Exatamente, para já começar a dividir, para começar a ter energia para esse futuro neném, que já é uma vida, né? Então o corpo da mulher, a partir do momento da ovulação, ele já se prepara com uma sobra de energia para poder, e uma sobra de líquido, é por isso que a gente vai retendo um pouco mais de líquido até o momento em que a gente menstrua. Menstruamos, o que acontece? A gente tem toda uma perda da menstruação, normalmente a gente tem um discreto aumento da diurese, ou seja, do nosso xixi, a gente fica um pouco menos inchada no primeiro período logo após a menstruação, ovulamos e aí começa todo o ciclo novamente. Que legal, doutora Andressa, Isso é pensar muito nisso. legal. Vamos colocar a próxima imagem, então, esse lance do que acontece com o nosso corpo, que ele prepara caso venha um bebê. Então a gente tem que comer um pouquinho mais mesmo, tem que reter um pouquinho de líquido mais mesmo para manter essa gravidez saudável no início. Isso é o normal, só que o que acontece? Quando a gente tem uma resposta exagerada do nosso organismo a essa oscilação hormonal, é que surgem os sintomas da TPM. E aí é o que a gente precisa lembrar, que às vezes o nosso corpo ele vai ter um desbalanço na leitura dessa oscilação hormonal, que é normal, Carol, porque é normal o estrógeno subir, a progesterona subir, a gente ter ovulação, isso tudo é normal. Inclusive para quem toma pílula, porque faz o ciclo como se fosse um ciclo natural. A pílula, a gente vai falar um pouquinho mais adiante, porque a pílula Queimei largada, gente, daqui a pouquinho. Nem sempre ela simula o ciclo normal. E aí a gente pode falar isso daqui a pouquinho. Então segura, hein? Quem ia perguntar de pílula anticoncepcional é daqui a pouquinho. Eu já respondo. Quer mostrar o ciclo agora ou daqui a pouco? Eu quero mostrar o ciclo agora. Então podemos? Vamos então, ovular assim, ao vivo, então a gente vai ovular. Disso. Então assim, o que acontece? Ixi, voou. Deixa eu pegar, peraí. Gente, pode. Eu pego gente, aqui. ovulamos demais. Ovulamos muito rápido, já pronto. Tá, é porque assim, gente, pensa que é uma endócrino que faz as coisas, tá, pessoal? Não, eu achei isso fantástico. Então, assim, às vezes, né, tem uma falhazinha, tá? Mas tudo bem, né? Aqui, então, peraí, deixa eu botar isso pra gente, cá. Né? Esse aqui é o ovário. Esse é um ovário, tá? Tá, que então, bonito. Assim, o ovário, ele tem 2 óvulos aqui. Por que eu queria explicar isso? Porque o que acontece? Depois que a gente menstrua, normalmente, o que acontece? A nossa hipófise tem um cérebro aqui escondido, né? Tá. Então, assim, Carol, aqui o cérebro, vou segurar o cérebro. Então, aqui tá bom? Tá ótimo, tá excelente. Na base do cérebro vai ficar a nossa hipófise. O que acontece? A nossa hipófise vai liberar o hormônio FSH. O FSH, ele vai agir no nosso ovário e vai estimular o crescimento desses óvulos. É por isso que tem um ovulinho e um ovulão, tá? Ou seja, o FSH vai estimular o crescimento do meu óvulo até o momento que ele vai ficando grandão, grandão, grandão. Tá. Só que o óvulo, à medida que ele vai crescendo, ele vai secretando mais o quê? Estradiol. Só que essa primeira fase do ciclo menstrual, em que eu vou ter aumento de estradiol na corrente sanguínea, a mulher não tem apetite. Você sabia disso, Carol? Menor ideia. Que na primeira fase do ciclo, a gente não tem aumento de apetite. Então, quando a gente fala assim, eu já não tô com muita fome. Exato. É normal nesse momento. Nesse momento em que a gente tem a primeira fase do ciclo, em que a gente terminou de menstruar e a gente está recrutando óvulos, ou seja, crescendo óvulos, o que acontece? A gente geralmente tem pouco apetite. Entendi. Que é uma fase, por isso que é mais fácil seguir a dieta logo depois que menstrua.
Eu estava conversando com a Ju, logo que eu cheguei aqui, que ela falou assim, doutora Andressa, eu desandei minha dieta, a Ju ali. No TPM, a cara dela. No TPM. As nossas meninas ficam vermelhas quando falamos delas. A gente vai no gás, né? Aí, de repente, o que acontece? Na TPM a gente desanda a dieta. Por quê? Porque é muito mais fácil seguir a dieta logo depois que a gente menstrua. Que legal Culpa isso, de quem, né? gente? Do O estradiol. estradiol é sensacional. Ele vem para dar uma ajuda muito grande nesse momento. Isso, nosso óvulo continua aqui se revelando. Querendo escapar. A gente já vai dar um jeito nele. E daqui a pouquinho, perguntinha do público. E aí o que acontece? Enquanto a gente tem o estradiol agindo, o nosso útero, ele tá o quê? Ele tá recebendo camadas de endométrio. Tá. E aí o que acontece? Vai o endométrio crescendo. Vai engrossando. Ele vai engrossando. Tá. Por que isso? Porque o útero, ele é como se fosse, eu gosto de explicar, Carol, como se ele fosse uma moringa e dentro ele vai recebendo camadinhas. Camadinhas de endométrio, porque elas vão preparar o útero para ele ficar felpudinho para receber o quê? O óvulo fecundado. Para grudar. Para grudar esse óvulo no tapetinho e aí ele desenvolver a placenta e crescer o neném. Então a gente tem nesse momento estradiol fazendo crescer o futuro óvulo e fabricando endométrio dentro do útero. E nesse momento o apetite lá embaixo. Tranquilo. Lá embaixo. Aí vai chegar um momento da gente ovular. Atenção que a gente vai ovular neste momento no ar. 2, 3 e... Aí vai funcionar? Vai. Ai, eu queria que funcionasse, gente. Vai. Ai. Quase. Quase. Ai, funcionou. Ovulou, tá vendo? Ovulou. Até foi pra lá. Deixa eu pegar Ovulou. aqui, deixa eu pegar. Posso pegar? Pode. Posso pegar. Isso. Gente, eu juro que foi uma tentativa. Ovulou. Não, maravilhoso. Ovulou. Aqui, ó. Ovulamos. Ovulou. Porque encheu, recebeu tanto estrógeno e aí ele cresceu, ovulou, tá? Aí ele vai vindo. Saiu o nosso óvulo. Ele não fecundou, não gerou um futuro embrião, não chegou no útero, não chegou aqui nesse útero, não vai virar neném, tá? Aí o que acontece? Nesse período vai aumentando a progesterona, tá? Ok? Porque se tivesse gerado neném, é ela que melhora essa condição. Melhoraria essa condição, ok? Ok. Muito bem. A progesterona, o que ela faz? Ela vai preparando essa região aqui para melhorar esse endométrio e com isso ela vai retendo líquido. E é nesse momento em que ela, entendendo que talvez possa ter um óvulo, mas não teve, ela acha que esse organismo feminino vai chegar um neném. Entendi. E aí, com isso, começa a fazer o quê? A reter líquido. Reter líquido e dá fome. Com o aumento da progesterona. Então, por isso, mulheres, agora um parênteses, que tomam progesterona para segurar bebê desde o início da gravidez... Elas podem ter aumento de apetite. É um hormônio que está associado com aumento de apetite. E também, então assim, agora a minha dúvida é a seguinte, o aumento vem só no apetite ou essa mulher também segura mais gordura? O organismo dela entende que tem muita progesterona, que tem que estocar gordura. Ele fica mais difícil de liberar essa gordura para ser usada como queima, Carol. Por quê? Porque para que eu vou usar como queima se em tese vai chegar um neném? Entendeu? Entendi. Claro que a gente vai estar falando que se ela estiver comendo menos caloria e fazendo atividade física, ela vai estimular essa queima. Mas se eu tenho um estado de comendo igual que eu estou gastando com progesterona alta, a minha tendência é ser poupador. Entendi. E é isso que a gente... Lembra do Fusquinha da semana? Lembro. Então é a história. Se eu tenho um Fusquinha aqui, a combustível que está entrando é o mesmo combustível que está saindo num ambiente com progesterona... Não engorda. A minha tendência é que eu mantenha isso, mas que eu poupe um pouco mais. Entendi. Que fique mais difícil poupar. Por isso que, e aí vem um outro detalhe, né, que a gente já está pensando aqui no período que a mulher tem que tomar e muitas vezes quem tem que tomar progesterona para segurar o bebê não pode fazer exercício, então aí vira uma bola de neve. Exato, né? Por isso que quando a gente tem o uso de medicação para manter neném, geralmente fica mais, retém mais líquido, incha um pouco mais e tem mais chance de ganhar peso. Então tem que controlar, ó. Tem que controlar a alimentação, aí tem que controlar o combustível que entra no Fusquinha. Vamos colocar a pergunta do público de progesterona? Vamos sim, olha lá, vamos ver quem escreveu pra gente. Um beijo pra Dai. Essa foto dela é maravilhosa. Excesso de progesterona causa alterações no ciclo menstrual, então aí a gente não tá falando de estar grávida ou não. Ter nesse momento do ciclo um excesso
dá uma atrapalhada geral? Sim, pode atrapalhar. O que a gente sabe? Que a progesterona, ela causa a fase proliferativa do ciclo menstrual, o excesso dela pode causar uma fase proliferativa maior, ou seja, uma segunda fase maior, fazendo com que a menstruação fique mais atrasada. Porque o que caracteriza a menstruação? É quando a progesterona e o estrógeno caem na corrente sanguínea. E aí, quando a progesterona e o estrógeno caem na corrente sanguínea, o endométrio descama e a menstruação vem. E aí o ciclo começa todo de volta. Com aquilo que você estava explicando. Com aquilo que eu estava explicando daqui. Mas em 30 dias, a gente vive mais no estradiol ou na progesterona? É para ser metade, metade. É para ser 28, 14, 14. Que loucura! Só que o que acontece? Podia ser mais estradiol, Quem né? tem ovário policístico, geralmente fica mais na fase progesterônica. Por isso que dá a resistência à insulina, etc. E aí vai... Pode, tem relação. Exatamente, Carol. Que loucura! Gente, tô chocada com uma coisa leva a outra, a gente nunca tinha pensado nisso. E tem uma outra coisa, aí eu estava estudando ontem à noite, quem viu eu postei ontem, 00:30. A ação do estradiol com relação a você diminuir a quantidade de comida. O estradiol da primeira fase do ciclo, ele está associado a pratos de comida menor, a quantidade, tempo de duração de alimentação menor. Você não consegue comer mais. Você não consegue comer mais, porque a presença do estradiol em alguns estudos é demonstrado que ele encurta o tempo que você está sentado na frente do seu prato. Gente, e a progesterona aumenta? Aí a gente não tem da comprovação, mas o que a gente sabe é que o estradiol causa essa redução e a progesterona, ela causa esse acúmulo. É um hormônio que é mais poupador. Então você vê, quem tem um estradiol numa fase mais curta e quem tem uma progesterona numa fase mais longa, realmente tem uma tendência maior. Só que aí eu lembro para todas as meninas que estão em casa, vale também essa questão do que está comendo menos o que está gastando. Isso sempre rege mais. O que a gente está falando aqui é de os hormônios ajudando nesse contexto de regulação. Então eu tenho duas perguntas. A primeira, o que fazer se você está percebendo que você está inchando e você sabe que você está nesse momento do ciclo agora que está explicadinho, que é logo após o 14º dia. Perfeito. E vamos entrar nas pílulas. Quem toma a pílula, como é que é esse desenvolvimento? Perfeito. Então, assim, vamos primeiro para as pílulas. Na verdade, uma pergunta leva a outra, né? Então, assim, quando a gente percebe um desbalanço no ciclo menstrual, a gente tem que buscar a causa, né? Qual é a causa? É um ovário policístico? É um cisto de ovário? É eventualmente uma alteração de suprarrenal que está causando, que está refletindo numa alteração ovariana? Então, isso a gente precisa, junto com o endócrino e principalmente com os nossos colegas ginecologistas, buscar o que está acontecendo com esse ciclo menstrual. Muito bem, a gente identificou a causa, algumas vezes o tratamento é a regulação do ciclo menstrual através do uso do anticoncepcional. Como assim, Andressa? Sim, as progesteronas, não existe um tipo único de progesterona. Existem vários tipos de progesteronas que têm propriedades diferentes. É como se a gente fosse num supermercado e assim, não tem um tipo de carne, né? Tem vários tipos de carne, né? Progesteronas, tem vários tipos de progesteronas. Sério? Progesteronas com mais ação diurética, progesteronas com mais ação de características de hormônio masculino, progesteronas que têm mais ação de retenção de líquido. E quem sabe isso, claro, que é o médico na hora de indicar uma pílula para a pessoa. Exatamente. Progesteronas mais fortes, progesteronas mais fracas, estradióis mais fortes, concentrações de estradiol diferente na pílula. Pílula, gente, não é tipo uma pílula. Pílula é que nem supermercado. Você tem vários tipos. Então, aí depende... Converse com o médico para saber qual é o seu tipo. Converse com o seu médico, porque uma pílula não te caiu bem, não necessariamente todas não te caiu bem. Você pode escolher uma de dosagem de estradiol bem pequenininho, com uma progesterona com efeito diurético. Se você tem, às vezes, uma redução de libido, seja de vontade de ter relação, você pode escolher uma progesterona com efeito de hormônio um pouco... Para abrir o apetite sexual. Então, tudo isso, converse com o seu médico, que é possível ser ajustado. Que legal. E ser estudado também, que é isso que é o importante, né? E outra coisa, esse estudo do apetite, eu sempre falo, é uma área que cada vez mais a gente consegue entender. Eu hoje tive um papo muito interessante com uma paciente no consultório, que ela falava assim, a gente sempre achou que ganho de peso tem a ver com maus hábitos, assim, você foi danadinho na infância, né? Você foi preguiçoso e
não é verdade. Vocês veem que hormônios que a gente nunca imaginou. Quem imaginou que estradiol, na primeira fase do ciclo, fosse... Diminuísse o apetite. Exatamente, diminuísse o apetite, encurtasse tamanho de prato e que progesterona retivesse líquido e lentificasse, talvez não lentificasse, mas deixasse um pouco mais difícil o organismo usar a gordura como fonte de energia. Que né? loucura, doutora. E aí a gente cai na pauta do doutor André ontem falando de leptina, falando de saciedade. Quem sabe hoje em dia a gente lança a mão de alimentos que melhorem a saciedade, regular um pouco melhor esse ciclo menstrual, entender um pouco mais isso, não nos leve a um quadro melhor de controle de peso. No momento da progesterona, quando ela está mais ativa, quando ela está mais presente, o ideal é fazer uma dieta mais radical. Sim, o ideal é você... Perfeito, Carol. O ideal é você apertar a sua dieta, talvez usar... Malhar mais? Sim, fazer mais atividade física, usar alimentos que vão naturalmente reter menos líquido, controlar o sódio, né? Quem sabe considerar uma avaliação para ver se a gente não tem varizes, ver se não ajuda na retenção de líquido, usar meia elástica. Entendi. Né? É um trabalho. Mas Exato. Essa informação já que você deu para o público já é algo sensacional para as meninas prestarem atenção no ciclo. E vem uma perguntinha de pílula, vamos ver. Olha lá. Já estouramos tudo que podia e que não podia, né, diretora? Ai, que foto mais linda, Ju, um beijo, parabéns, viu? É normal menstruar um pouco quando se toma pílula de uso contínuo. Nossa, mas tem tanta coisa para perguntar para a doutora Andressa. Gente, é muita coisa de pílula. Vocês viram? Ela dá uma aula de pílula. Posso rapidinho Ela é essa? endócrina. Você tá vendo como as especialidades diferentes têm visões diferentes das coisas? Somos todos amigos. Olha que legal. São todos amigos, claro. São todos médicos. amigos. Mas olha que legal falar de pílula com a doutora Andressa. Adorei. Posso falar rapidinho dessa? Lógico, diga. Então, assim, quando a gente toma pílula, a gente usa estradiol e progesterona juntos. Isso. O que acontece? Geralmente as pílulas têm dosagem baixa de estradiol. O que o estradiol faz com o endométrio? Ele faz o endométrio proliferar, mas é pouquinho. E aí, em vez do endométrio crescer até aqui em cima, ele cresce pouquinho. Então, quando ela toma pílula de uso contínuo, às vezes quando ela para menstruar, o endométrio descama pouquinho. Então, em vez de descamar 2 camadas e fazer uma menstruação de uma semana, ela descama geralmente uma camadinha. E aí, faz uma a menstruação é pouquinho. de 2 dias, 1 dia, 3 dias no máximo. Normal. E é normal, porque o endométrio cresce com a ação do estradiol e prolifera com a ação da progesterona. Entendi. E para concluir, aquela pílula é de matar. Vou falar assim porque é verdade, porque eu tive que tomar. Que quando você está amamentando é só de progesterona. Aí tem que ser tomada no mesmo horário sempre. Isso, eu vou falar o negócio. Ovula, e aí mas tem é uma neném de opção. novo. Então, exato. É só de progesterona, não só pode. de Quando está amamentando, quem progesterona, quiser minipílula. manter relação, não quiser ter nenhum apuro e etc., falam que é o meio mais seguro. É o meio mais seguro. Eu tomei, porque a mamãe tem 9 meses. Gente, é uma paulada. Agora você explicando tudo isso, eu vendo tudo isso, é uma paulada. Então vamos pensar bem, né? Tem que botar tudo, tem que pensar bem para fazer as escolhas. Agora, a gente só sabe fazer escolha quando a gente tem informação. Se não tem informação, a gente não sabe escolher ou colocar na balança o que é melhor ou menos pior em alguns casos. Não é verdade? É um período que a gente não sabe quanto tempo vai amamentar, mas também é um período. Então, parabéns, doutora Andressa, porque você vem para passar informação. Gente, eu só peço desculpa aqui, porque... Imagina, ficou lindo, apertou, vulou, foi lindo. Né, meninas? E eu queria delícia. só agradecer o pessoal de casa pela super força lá no Hospital das Clínicas. Tá dando gente, certo. vocês não têm ideia a quantidade de e-mail que eu recebi. Continuem, por gentileza, Que legal. mandando Pra e-mails. fazer a pesquisa, Pra né? fazer a pesquisa. Homens obesos de 20 a 50 anos. Super à disposição no meu e-mail. Posso passar rapidinho? Andressa, endocrinologista@gmail.com. Homens obesos de 20 a 50 anos. Estou super à disposição para receber e-mails para voluntários lá na pesquisa do Hospital das Clínicas. Instagram, @endocrinologia em dia e Facebook também, Endocrinologia em dia com a doutora Andressa Heimcher. Obrigada mais uma eu vez. que agradeço. Parabéns. Amei. Vou ficar de olho agora, vou ler o rótulo até da pílula para ver a quantidade. Agora eu fiquei curiosa. Um beijo, até a próxima. Obrigada.